pessoal, vamos continuar aqui a nossa aula, agora falando um pouquinho sobre mecânica corporal. No mesmo bloco sobre relação à segurança do paciente, a gente já falou um pouquinho sobre mobilidade, agora a gente vai falar sobre mecânica corporal. Okay? Se você tiver alguma dúvida, vai anotando aí, pega o caderno, que aí no decorrer das nossas atividades, no momento prático, a gente consegue resgatar tudo isso para vocês, ok? Bem, e para falar um pouquinho de mecânica corporal, a gente vai destacar justamente que ela vai trazer justamente um cuidado maior, principalmente para o profissional, já que ele vai ter que usar o seu próprio corpo para fazer todos aqueles movimentos que a gente falou na aula de mobilidade. Mudança de decúbito, reposicionamento, né, do paciente, fazer transferências, né, cama, maca, maca, cama. Então, o enfermeiro, a enfermeira, ele vai usar o seu próprio corpo e a sua mecânica corporal para executar isso. A gente também vai falar do uso incorreto do corpo, né, pode prejudicar danos para o paciente ou para o profissional. E o enfermeiro também vai aprender a intervir, né, precisar ter um conhecimento maior com a mobilidade e mobilidade, já que essa mecânica corporal vai ser muito acionada ou solicitada durante a assistência ao paciente. Ok? Bem, mecânica corporal nada mais é do que o esforço coordenado dos sistemas musculoesqueléticos e nervosos para manter o equilíbrio, a postura e o alinhamento corporal durante os atos de levantar, curvar, mover e realizar atividades de vida diária. Então, vocês vão observar que para a gente ficar sentado, a gente usa a mecânica corporal, em pé, abaixar, levantar. Então, todos esses movimentos eu vou utilizar toda uma mecânica corporal que envolve as nossas estruturas musculoesqueléticas, há também a questão, né, neurológica, neuronal, né, que vai responder a esses comandos. Isso também vai trazer o alinhamento corporal e a postura, que é o posicionamento das articulações, tendões, ligamentos e músculo, enquanto nas posições ereta, sentada e deitada. Então, lembrar sempre que em cada posição que o profissional ou o paciente estiver, nós vamos acionar realmente músculos, tendões, articulações que são necessárias para aquele movimento. E aí, por último, a gente vai trabalhar o equilíbrio corporal, que é o nosso centro de gravidade permanece estável. Como assim, Thiago? Nós vamos observar que a gente vai ter um centro gravitacional, que ele vai mudar de acordo com o posicionamento que eu estiver, mas ele vai ajudar a manter esse equilíbrio postural, certo? Claro que a gente vai lembrar aqui, né, que a gente tem aqui uma estrutura que fica aqui escondidinha aqui no nosso ouvido, que vai ajudar o nosso labirinto, né, a trazer esse equilíbrio postural, certo? Mas essa força que eu falo para vocês, esse centro de gravidade, ele é um centro que vai nos dar o quê? Um posicionamento. Né? Quando a gente está sentado, o nosso centro gravitacional ele é no tórax, abdômen. Então, ele é o que manteve consegue manter nessa posição sentado. Vamos lá. Bem, e aí quando a gente tem esse equilíbrio de uma pessoa, a gente vê que uma pessoa está equilibrada, está toda ereta, ele consegue ter esse alinhamento. O centro gravitacional, né, na parte abdominal, certo? Levando esse centro de gravidade, deixando o paciente mais alinhado. Na medida que ele sai dessa base, ele muda esse centro gravitacional. E é por isso que a gente vai lembrar muito do idoso, né? O idoso, o que acontece? Ele tem um arqueamento, né, frontal, ele se projeta um pouco mais para frente. Ele, devido a uma mudança, né, estrutural na coluna, principalmente na coluna vertebral. Então, vocês vão ver que ele geralmente ele precisa o quê? Da bengala para manter esse equilíbrio, né? Para manter o seu eixo, né? Seu centro gravitacional adequado. Então, a gente vai ver que o peso vai favorecer isso, né? E o atrito. Então, o peso nada mais é do que essa força exercida sobre o corpo pela gravidade. E o levantador deve superar o peso do objeto e conhecer o seu centro de gravidade. Então, nós vamos observar o quê? Quanto mais pesado o indivíduo, ele vai trabalhar um pouco mais, o seu centro gravitacional tem que ser superior, né? Fazer uma força maior para justamente suspender esse peso e elevar esse objeto. Já o atrito é a força que acontece em direção oposta, né? Então, o que acontece? Você está aqui na cadeira, eu estou aqui, ó, vou segurar aqui e vou fazer um atrito, ó, a minha mão, né, na região para poder fazer esse movimento. E o atrito deve ser superado ao mudar de decúbito, transferir ou movimentar o cliente no leito. E aí, no caso, esse atrito está na cama, se ele está deitado, se ele estiver sentado, vai estar no pezinho dele, na mão. Então, vai depender da posição onde ele estiver. E quanto maior a área de superfície do objeto,
a ser movido, maior é o atrito. Então, vamos lá. Eu estou sentado, o meu atrito é o que? A minha coxa posterior, a minha região isquiática, um pouquinho minha região sacral e aqui as minhas mãos, certo? Mas se eu estiver deitado, é esse ponto de atrito. Minha região occipital, tórax posterior, né? Aí glúteo, sacral, aí vai pegando todo o corpo que está tendo atrito, certo? E aí lembrar sempre disso. Aqui a gente vai ter uma figura que eu achei super prática para mostrar para vocês. Ele vai justamente mostrando todas as posições, ou pelo menos boa parte das posições, onde vai tendo justamente onde está nosso centro de gravidade, né? O nosso centro gravitacional. Sentado no abdômen, se ele já está sentado com os braços esticados, no tórax, aqui ó, mãos para cima, também já sobe um pouquinho mais o tórax, aí mais para baixo já está no ombro, e aí vai mudando nessa posição. E esse centro gravitacional é onde tem mais peso, onde tem que estar dando a sustentação ao paciente, ok? E esse centro gravitacional ele também muda se o paciente abre ou não os braços, né, em pé ou sentado. E aí a gente precisa, né, dentro dessa movimentação, dessa mecânica corporal, trabalhar muito o sistema esquelético, né, que tem toda essa estrutura de apoio do corpo, que ele vai justamente promover essa alavanca necessária para o movimento. A gente não pode esquecer disso. E ela vai ser composta desses ossos longos, mais curtos, né, achatados ou irregulares, muitas vezes paciente com perdas de estruturas ósseas, então a gente tem que se adequar a tudo isso. E aí esse osso, né, essa estrutura óssea, ele vai dar firmeza, rigidez e elasticidade aos movimentos. Então a gente vai lembrar que no idoso a gente vai perder parte dessas características, ok? Então só para destacar isso para vocês. E a função do sistema esquelético é justamente trazer proteção a órgãos vitais, regulação do cálcio e também da produção de células sanguíneas. Então ele, além dessa ação de mecânica corporal de movimento, ele ainda tem uma função extra, não menos relevante, né, dentro do processo orgânico, né? Imagina aí, proteger os órgãos e produzir as células sanguíneas, ok? E já nas articulações, ela vai ter uma distribuição, né, dentro das suas conexões, né, são estruturas cartilaginosas, fibrosas, sinoviais. Lembrando que essas estruturas elas também vão sendo desgastadas com o decorrer do tempo, ok? E algumas alterações, principalmente de artrites, né, lesões ortoartríticas, né, atrapalham muito, né, nesse processo, né, de desgaste de cartilagem e também perda de líquido sinovial. E aí isso também atrapalha na regulação do movimento. Dentro do sistema musculoesquelético, a gente vai destacar justamente os músculos com essa capacidade de contração, de relaxamento, e vão justamente trazer essa força para o movimento. Ele vai conseguir, muitas vezes, fazer o movimento mais rápido ou menos rápido, associado à estrutura muscular que ele tem, certo? Então, a contração do músculo também envolve o impulso eletroquímico que percorre desde o nervo até o músculo através da junção mioneural. E aí, lembrando, né, se eu tenho um déficit neurológico naquela região, eu também vou ter uma contração do músculo prejudicada, ok? Lembrar disso também. Aí a gente vai ter as contrações isotônicas, né, os movimentos ativos, tensão e contração do músculo, a caminhada, a corrida, que é o que a gente vê no dia a dia. A contração isométrica, que é justamente a musculação, né, a questão daquele movimento mais parado, né, aumento da tensão, mas há um aumento também do encurtamento dessas fibras bem localizadas. E o tônus muscular, que já é o nosso estado normal de tensão muscular equilibrada. Esse tônus muscular, ele é mantido contínuo, né, independente de um comando neurológico, né, direto, né? Como assim, Thiago? Então, eu estou fazendo aqui um tônus muscular, estou respirando durante aqui a aula, né? Então, o meu músculo está trabalhando, certo? Eu estou fazendo uma contração, às vezes, aqui no bumbum, ó, segurando aqui sentado, nem estou percebendo, mas estou tendo um tônus muscular. Então, a gente vai ter um tônus muscular que ele não está associado à contração, certo? Mas sim à sua própria estrutura normal, ok?
Bem, aí a gente vai ter o movimento e a postura, de uma forma geral, ela vai ser regulada pelo sistema nervoso central. E aí vai ter o córtex trabalhando, mandando a comunicação para a medula e da medula para os nervos motores referentes até chegar no músculo. E aí do músculo ele faz o movimento da marcha, dos membros superiores, do tronco, né, do tronco, parte superior, quadril. Então, isso tudo vai ser comandado também pelo nosso sistema nervoso central, associado com a estrutura muscular que a gente tem. E aí a gente vai ter os distúrbios de movimento, que é justamente uma produção do neurotransmissor, né, inapropriada, transferência do nervo para o músculo, ativação da atividade muscular. Então, o que é que acontece? Toda vida que a gente vai observar algum paciente que ele tem uma produção do neurotransmissor prejudicada, isso vai atrapalhar, ou essa transferência do nervo para o músculo, ativação da atividade muscular está prejudicada, ela está associada a um processo patológico ou então a algum dano neurológico que possa ter ocorrido. O paciente teve lesão medular, paraplegia, tetraplegia, certo? Ou então alguma doença neuromuscular degenerativa. Aí a gente também não vai conseguir ter esse movimento da forma que a gente gostaria, né? Aí isso depois a gente vai dar, vou ver se eu coloco um caso para a gente estudar lá na prática, de um paciente que tem esclerose lateral amiotrófica, né, que é uma perda ponderal também dessa resposta. Bem, e aí a gente começa a mecânica corporal, que é justamente para a utilização para alinhar mesmo, fazer o alinhamento da postura e do equilíbrio do indivíduo, certo? Um esforço coordenado, né, de levantar o peso, curvatura, movimento, rotação, equilíbrio. Então, manter todo esse equilíbrio, né, com a coluna vertebral, alinhamento vertical, os pés bem posicionados, em ampla base, né? O que é essa ampla base? É esse daqui, ó, as perninhas abertas, certo? Para justamente aumentar a nossa sustentação. E também o peso do corpo próximo ao centro de gravidade, então onde você concentrar o peso maior do seu corpo dentro desse centro de gravidade. Então, essa base de sustentação, que eu vou falar muito isso na prática com vocês, ela justamente abrir um pouquinho mais as pernas para aumentar essa sustentação do corpo, né, da sua estrutura e também da estrutura que você vai movimentar, no caso aqui o paciente. Ok? E se for o caso do paciente, a gente também vai fazer isso para o paciente, para ele também ter esse equilíbrio. Então, as articulações, sustentação de peso e os músculos esqueléticos vão nos proporcionar justamente essa sustentação bem maior, bem mais flexível e bem mais agradável, né, com menos danos. Então, os princípios dessa mecânica, qual é? Quando movimentar o cliente, planejar o movimento, ajudar adequadamente, utilizar, né, auxílios mecânicos, como a gente já viu aqui na aula anterior, encorajar o cliente a ajudar tanto quanto possível, manter as costas, pescoço, pelve e pés alinhados, isso é super importante. Flexionar os seus joelhos, né, e também pedir para o paciente flexionar, manter os pés bem afastados e posicionar-se próximo ao cliente para justamente ajudar nesse comando, ok? Utilizar braços e pernas, né, não com as costas, isso é bem interessante, a gente também vai ver isso lá na prática. A gente vai dar simulações vocês usando a coluna e sem usar a coluna. Deslizar o paciente para a direção utilizando um traçado, né, algum mecanismo que ajude a deslizá-lo. E contrair os músculos abdominais e os glúteos na preparação para o movimento. E a gente fala muito isso para o paciente. Aperte o bumbum, aperte o bumbum, aperte a barriga, porque isso ajuda ele a fazer um impulso, né, a força, né, junto com esse músculo abdominal. E a pessoa com a carga mais pesada coordena os movimentos da equipe envolvida. Né? A gente vai dar exemplos, né? Imagina um paciente de 180, 200 quilos, né? A pessoa que está com maior peso é que vai realmente, dentro da distribuição do peso ali com a equipe, que vai dar esse comando do 1, 2, 3. E a gente vai destacar muito, né? Sempre superar o peso e o atrito. O que é isso? Se a gente arrasta o paciente, a gente gera muito atrito. Então, quando é que a gente arrasta um paciente? Quando a gente não consegue elevar o peso dele, né? Suspendê-lo. Então, a gente sempre vai gerar esse atrito. Então, quando precisar mobilizar o paciente na cama, os braços do paciente devem ser cruzados, porque já diminui o atrito da parte posterior do braço. Usar a força do paciente para levantá-lo, né? A própria força do paciente pede para ele fazer uma forcinha, transferi-lo ou movê-lo, né, de uma região para outra.
Pode também reduzir o atrito levando o paciente ao invés de empurrá-lo, né? Levantando ele, não empurrando o paciente. E colocar o paciente no lençol e então puxar o lençol, não o paciente. Ok? A gente pode ver também ó, a questão da influência, né, de patologias sobre o alinhamento e a mobilidade corporal. A gente vai ver a questão do torcicolo, né, dentro das anormalidades posturais, lordose, cifose, escoliose, as alterações de membros inferiores, né, que é o genu valgo e o genu varo, comprometimento do desenvolvimento muscular, o paciente que tem algum tipo de distrofia, paciente que teve lesão medular e o paciente que teve algum trauma direto ao sistema musculoesquelético, né, um hematoma, alguma pancada, né, ou alguma fratura ou distensão de alguma região musculoesquelética. Ok? Aqui só para a gente ver, ó, ele vai mudando, né, o seu centro de base, seu movimento, a sua mobilidade por causa disso. Ok? A mulher aqui é o exemplo da gestação, que ela tem essa alteração dessa lordose, né, bem prevalente, né, e as alterações dos membros inferiores, como a gente viu aqui, o geno varo, né, e o geno valgo e geno varo, né, perninha mais para dentro, perninha mais para fora. E dentro desse processo de mecânica corporal, o repouso no leito, né, é uma intervenção terapêutica, porque dentro do processo nós vamos justamente mobilizar o paciente dentro do leito, né, e já que ele tem um risco maior, né, de se movimentar, né, tem um risco de queda, que aí seria um agravo bem maior. Então, a prescrição na qual o cliente está restrito ao leito por motivos terapêuticos, né, como eu falei para vocês, e a sua duração depende da doença ou lesão do estado prévio de saúde dele. Então, a gente vai observar justamente isso. A depender da doença, pode ser que ele comece o processo de repouso no leito e permaneça, mas muitas vezes no procedimento cirúrgico, não, a gente espera que aquilo seja só no pós-operatório. A pessoa normal perde, em média, né, a força muscular em níveis basais a até 3%, ao dia. Isso é muito relevante. Então, se o paciente fica imóvel, ele vai perdendo massa muscular, então ele vai perdendo a chance de voltar a ter os seus hábitos de movimentos, né, de mecânica corporal anterior. E a atrofia do desuso, né, também ocorre por inatividade prolongada. Então, é outro ponto que a gente precisa destacar. Então, se eu não uso aquele membro, quando eu for usar, eu vou ter dificuldade em reabilitá-lo. Isso é muito comum nos pacientes que passam muito tempo internados dentro da UTI. E aí a gente precisa destacar justamente isso. Então, para finalizar, eu queria deixar isso para vocês, né? Podemos destacar como é importante a mecânica corporal no cuidado do paciente com limitações. Então, é um dos pontos que eu vou trazer para vocês, tanto na parte prática como nas discussões, é colocar situações onde o paciente apresenta alguma limitação e aí você vai ter que trabalhar o movimento, a mecânica corporal dele dentro dessa limitação, que hoje é o nosso grande arcabouço, né? A nossa infinidade de possibilidades terapêuticas, onde você vai observar que cada paciente pode apresentar uma limitação específica e você realmente vai precisar ter um olhar diferenciado em relação a tudo isso. Ok? Essa segunda parte da mecânica corporal é mais curta, porque ela é bem mais prática do que teórica. Ok, pessoal? Então fica de olho, continua aí vendo os materiais que a gente está postando e aí segue nossas atividades. Até a próxima, se Deus quiser.